encontrei o documento numa tarde de quinta-feira. Um seguro de vida, no nome do meu neto de 8 anos, com valor de R$ 500.000, e minha nora era a única beneficiária. Meu neto estava definhando diante dos meus olhos, e quando descobri o que havia por trás disso, percebi que tinha que escolher manter a paz da família ou proteger a vida dele. Pedro tinha 8 anos e parecia ter 80. Pálido, fraco, sempre doente. Sempre mais uma consulta. Sempre mais um remédio. Sempre mais uma internação. Minha nora Camila dizia que era fragilidade, que ele tinha nascido assim, que precisava de cuidados constantes. Mas algo dentro de mim gritava que aquilo não era normal. E quando encontrei aquele documento escondido na gaveta dela, comecei a temer o pior. Meu neto não parecia apenas doente. Algo muito mais sério parecia estar acontecendo. E na minha percepção, cada dia que passava, ele corria mais perigo. Meu nome é Helena Bittencourt. Tenho 68 anos. Sou viúva há 10 anos e mãe de Rodrigo, meu filho único. Rodrigo se casou com Camila há 9 anos. Eu nunca gostei muito dela, se sou sincera. Sempre achei que havia algo de calculista nela, mas meu filho a amava. E quando Pedro nasceu, achei que finalmente tinha encontrado meu propósito: ser avó. Pedro era um bebê saudável, gordinho, rosado, cheio de energia. Mas por volta dos 2 anos, começou a ficar doente. Infecções constantes, problemas estomacais, crises inexplicáveis. Camila vivia correndo para o hospital. Rodrigo, que trabalhava como engenheiro e viajava muito, confiava completamente nela para cuidar do filho. Eu ajudava sempre que podia. Levava Pedro para consultas quando Camila dizia estar cansada demais. Ficava com ele quando precisava ser internado. E a cada mês que passava, via meu neto definhar um pouco mais. Os médicos não conseguiam encontrar uma causa definitiva. Faziam exames, mudavam medicações, mas Pedro não melhorava. Você já viu alguém que ama definhar sem entender por quê? Há 6 meses as coisas pioraram drasticamente. Pedro foi internado 4 vezes, cada vez com sintomas diferentes. Vômitos intensos, desmaios, convulsões. Uma vez seu coração quase parou. Eu estava lá quando aconteceu. Vi meu netinho ser reanimado. Vi o desespero nos olhos dos médicos. E vi Camila, calma, controlada, quase serena. Na época, achei que era choque, que ela estava em negação. Mas aquela imagem ficou gravada na minha mente. A serenidade dela enquanto o filho lutava pela vida. Depois daquela internação, Pedro voltou para casa ainda mais fraco. Mal conseguia andar. Tinha perdido tanto peso que suas costelas apareciam. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de vida, estavam apagados, vazios. Comecei a ir mais à casa deles. Queria estar perto do meu neto, ajudar de alguma forma. Mas Camila sempre criava obstáculos. Hoje não é um bom dia, Helena. Pedro está muito cansado. Melhor não, sogra. Ele precisa de repouso absoluto. O médico recomendou poucas visitas para não estressar. Rodrigo apoiava a esposa. Mãe, a Camila sabe o que está fazendo. Ela é a mãe. Ela está com ele 24 horas por dia. E eu, sem provas, apenas com uma sensação ruim, não conseguia argumentar. Foi numa quinta-feira que tudo mudou. Camila tinha levado Pedro para mais uma consulta. Rodrigo estava viajando a trabalho. Eu tinha ido à casa deles para pegar algumas roupas de Pedro que tinha levado para lavar. Camila me deu a chave e disse que eu podia entrar, pegar as roupas do cesto e ir embora. Entrei na casa. Fui até o quarto de Pedro. Peguei as roupinhas dele tão pequenas, tão frágeis. E então vi. A gaveta do criado mudo estava entreaberta. Algo me chamou a atenção. Uma pasta azul. Não sei o que me fez abrir. Curiosidade, intuição, destino. Mas abri. Dentro da pasta havia documentos, laudos médicos, prescrições.
E então vi o seguro. Uma apólice de seguro de vida em nome de Pedro Henrique Bittencourt Silva. Valor segurado, R$ 500.000. Beneficiária, Camila Silva Bittencourt. Data de contratação há 8 meses. Pouco antes das internações começarem a piorar. Senti meu estômago revirar. Por que uma criança de 8 anos teria um seguro de vida tão alto? E por que a mãe era a única beneficiária? Rodrigo, o pai, nem constava como beneficiário. Continuei mexendo nos documentos. E encontrei mais coisas. Receitas médicas de remédios que eu nunca tinha visto Camila dar para Pedro. Dosagens que me pareceram altas. Medicações que não faziam sentido para as condições que ele supostamente tinha. Havia também anotações, com a letra de Camila, datas, horários, sintomas, como se ela estivesse documentando algo. Quais de início? 18, primeiros sinais. 20 dos lais, evolução. 10 2 lais, pico observado. Eu não entendia o que aquilo significava, mas algo naquelas anotações me deixou profundamente perturbada. Você já descobriu algo que mudou completamente sua percepção da realidade? Tirei fotos de tudo com meu celular. Minhas mãos tremiam tanto que algumas saíram tremidas, mas consegui registrar os documentos principais. Coloquei tudo de volta exatamente como estava. Fechei a gaveta, peguei as roupas e saí daquela casa com o coração disparado. No carro, sentada, tentei processar o que tinha visto. Tudo indicava que algo estava muito errado. O seguro, as medicações, as anotações, o padrão das internações. Comecei a suspeitar que Pedro talvez não estivesse apenas doente. Talvez houvesse algo mais acontecendo. Algo que eu precisava entender. A ideia era tão horrível, tão impensável, que minha mente resistia a acreditar. Mas todas as peças começavam a se encaixar de uma forma perturbadora. As internações constantes. Os sintomas inexplicáveis. A serenidade de Camila. O seguro. As anotações. Liguei para um amigo médico de confiança, Dr. Carlos, que tinha sido colega do meu falecido marido. Marquei de encontrá-lo com urgência. No mesmo dia, fui até o consultório dele. Mostrei as fotos. Ele olhou cada uma com atenção crescente. Seu rosto foi ficando cada vez mais grave. Helena, alguns desses medicamentos me preocupam. As dosagens parecem inadequadas para uma criança. E a combinação não faz sentido para as condições que você me descreveu? O que esses remédios podem fazer, Carlos? Dependendo da dosagem e da combinação, podem provocar reações graves e imprevisíveis, especialmente em crianças. O organismo infantil é muito mais sensível. Ele me olhou nos olhos. Helena, você está pensando o que eu estou pensando? Estou. Minha voz saiu num sussurro. Mas preciso de mais informações. Preciso ter certeza antes de levantar qualquer suspeita assim. Doutor. Carlos assentiu. Você precisa documentar tudo com cuidado. E precisa conseguir amostras. De sangue, urina, qualquer coisa. Se realmente há substâncias inadequadas presentes, elas podem aparecer em exames mais específicos. Como faço isso sem levantar suspeitas? É difícil. Mas talvez na próxima internação, você consiga sugerir aos médicos que façam exames mais completos. Ou conseguir acesso aos resultados dos exames que já foram feitos. Saí do consultório com um plano. Precisava agir, mas também precisava ser cuidadosa. Se minhas suspeitas chegassem aos ouvidos errados prematuramente, eu poderia perder completamente o acesso ao Pedro. E na minha percepção, ele precisava de proteção urgente. Nos dias seguintes, aumentei minhas visitas, sempre com desculpas. Levava comida para Camila, dizendo que ela precisava se cuidar também. Oferecia para ficar com Pedro enquanto ela descansava. Aos poucos, consegui estar mais presente e comecei a observar tudo. Cada movimento de Camila, cada remédio que ela dava para Pedro, cada vez que ela preparava algo para ele comer ou beber.
e percebi um padrão. Sempre que Rodrigo estava viajando, Pedro piorava. Sempre que eu não estava presente, os sintomas se intensificavam. E sempre, Camila estava no controle total da medicação dele. Você já teve que fingir que não sabe algo terrível para proteger quem ama? Uma semana após encontrar o seguro, consegui uma oportunidade. Camila precisou sair para resolver algo urgente no banco. Pediu para eu ficar com Pedro por 2 horas. Aceitei imediatamente. Assim que ela saiu, fui até o quarto dela. Procurei pela pasta azul. Não estava mais no criado mudo. Revirei discretamente outros lugares. E encontrei. No closet, dentro de uma mala, no fundo. Ela tinha escondido melhor. Tirei mais fotos. E dessa vez encontrei algo novo. Um papel com anotações que me gelaram. Segundo o que consegui entender naquele momento, havia referências a prazos, períodos de carência cumpridos e menções à próxima etapa, com abordagem mais assertiva. Tudo indicava uma escalada preocupante da situação. Não podia mais esperar. Precisava agir. Mas como? Se eu levantasse suspeitas sem fundamentação sólida, poderia ser desacreditada. Rodrigo ficaria do lado dela. E eu poderia perder o acesso ao Pedro completamente. Precisava de ajuda. Ajuda profissional. Liguei para um advogado conhecido da família. Dr. Augusto Ferreira, o mesmo que tinha me ajudado anos atrás em questões do inventário do Maurício. Expliquei a situação. Ele ficou chocado. Helena, se suas suspeitas tiverem fundamento, estamos falando de uma situação gravíssima. A criança pode estar em risco iminente. Você precisa procurar as autoridades competentes. E precisa falar com os médicos que atendem Pedro. Mas e se eu estiver errada? E se você estiver certa e não fizer nada? Ele rebateu. Você consegue viver com essa possibilidade? Não. Não conseguia. Mesmo que isso custasse minha relação com meu filho. Mesmo que Rodrigo nunca me perdoasse. Eu precisava proteger Pedro. Dr. Augusto me orientou. Primeiro passo, reunir todas as evidências que eu tinha. Segundo passo, conversar com os médicos que atendiam Pedro, especialmente os das internações mais recentes. Terceiro passo, fazer um relatório completo e levar para o conselho tutelar e para a polícia. Nos 3 dias seguintes, trabalhei nisso. Organizei todas as fotos. Fiz uma linha do tempo das internações e dos sintomas. Anotei todas as vezes que percebi comportamentos que me pareceram estranhos. E então, pedi para Dr. Carlos me ajudar a conversar com os médicos do hospital, onde Pedro tinha sido internado mais vezes. Dr. Carlos conseguiu acesso aos prontuários, e o que encontramos foi perturbador. Os sintomas de Pedro eram inconsistentes. Não seguiam um padrão de doença conhecida. E mais importante, sempre que ele ficava internado por alguns dias, longe de casa, ele melhorava significativamente. Mas assim que voltava para casa, em poucas horas ou dias, os sintomas retornavam. Um dos médicos, Dr. Rafael, pediatra experiente, admitiu que já tinha notado algo incomum. Há situações em que os sintomas de uma criança não correspondem a nenhuma condição médica conhecida. E às vezes, infelizmente, descobrimos que o ambiente doméstico pode estar contribuindo para o quadro. Mas é muito difícil de comprovar. E levantar suspeitas sem fundamentação pode ter consequências graves. Mas vocês, como médicos, não podem investigar? Podemos e vamos. Com o que você trouxe, temos base para pedir exames mais detalhados na próxima internação. E vamos documentar tudo, com muito mais atenção. 7 dias após minha descoberta inicial, Pedro foi internado novamente. Camila ligou de madrugada, aparentemente desesperada. Helena, Pedro está muito mal. Estamos indo para o hospital. Pode nos encontrar lá? Fui imediatamente. Quando cheguei, Pedro estava na emergência. Inconsciente, pálido como um lençol, conectado a aparelhos. Camila estava ao lado, chorando. Não sei o que aconteceu,
Ele estava bem. De repente começou a passar mal, muito mal. Os médicos trabalhavam rapidamente. E dessa vez, Dr. Rafael estava de plantão. Ele me viu, assentiu discretamente. Sabia que era hora de investigar mais profundamente. Enquanto estabilizavam Pedro, Dr. Rafael pediu uma bateria completa de exames, incluindo análises toxicológicas ampliadas. Camila questionou. Por que tantos exames? Vocês não sabem o que ele tem? Senhora Camila, precisamos investigar todas as possibilidades. É protocolo em casos graves e recorrentes como esse. Ela não gostou, mas não podia recusar sem levantar suspeitas. Os exames foram solicitados, e agora era questão de esperar. Esperar e rezar para que meu neto sobrevivesse, e para que as respostas finalmente aparecessem. Porque até onde eu conseguia entender naquele momento, Pedro estava em perigo. E passei a acreditar que ele precisava ser protegido urgentemente, antes que fosse tarde demais. Sentei na sala de espera daquele hospital, olhando para Camila do outro lado da sala, e me perguntei: como alguém consegue colocar uma criança em risco assim? Como alguém consegue causar tanto sofrimento em seu próprio filho? E então, naquele momento, percebi que algo ali tinha ultrapassado todos os limites do que eu entendia como cuidado materno, e que eu precisava agir, custasse o que custasse. Os resultados dos exames demoraram 3 dias para ficar prontos. 3 dias que pareceram uma eternidade. Pedro permaneceu internado, estável, mas fraco, muito fraco. Camila não saía do lado dele. Fazia questão de estar presente em todos os momentos. Controlava as visitas, controlava quem entrava e quem saía do quarto. Eu ia todos os dias. Levava brinquedos para Pedro, que mal tinha força para segurá-los. Conversava com ele, contava histórias, tentava arrancar um sorriso daquele rostinho pálido e observava Camila, cada movimento, cada palavra, cada gesto. Rodrigo voltou da viagem no 2º dia de internação. Estava visivelmente preocupado. Mãe, o que está acontecendo? Por que meu filho não melhora? Sua voz estava carregada de desespero. Eu queria contar, queria dizer tudo o que tinha descoberto. Mas Dr. Augusto havia me orientado a esperar pelos resultados dos exames. Precisamos de provas concretas, Helena. Sua palavra contra a dela não vai bastar. Então esperei, com o coração apertado, mas esperei. No 3º dia, doutor. Rafael me chamou para uma conversa reservada. Seu rosto estava grave. Entramos em uma sala vazia. Ele fechou a porta. Dona Helena, os resultados chegaram. Meu coração disparou. E encontramos substâncias no organismo do Pedro. Substâncias que não deveriam estar ali. Segundo a análise toxicológica, a presença de medicamentos em níveis que não correspondem às prescrições médicas oficiais dele. Senti minhas pernas fraquejarem. Até onde foi possível apurar naquele momento, minhas suspeitas tinham fundamento. O que isso significa, doutor? Significa que alguém estava administrando medicações ao Pedro, sem orientação médica adequada, e em dosagens que podem ter causado os sintomas que ele vem apresentando há meses. Ele fez uma pausa. Dona Helena, isso é muito sério. Vamos precisar acionar o conselho tutelar e as autoridades competentes. Você já teve um momento em que suas piores suspeitas se confirmam? E Camila, ela sabe? Ainda não. Mas ela vai ser informada em breve. E também será questionada sobre a origem dessas medicações. Ela vai negar, vai dizer que não sabe de nada. Provavelmente. Mas agora temos evidências. E isso muda tudo. Saí daquela sala tremendo. Precisava contar para Rodrigo. Mas como? Como uma mãe diz ao filho que a esposa dele pode estar colocando o próprio filho em risco? Que tudo indicava uma situação gravíssima. Encontrei Rodrigo no corredor. Filho, preciso falar com você. É urgente. Ele percebeu a seriedade no meu tom. O que foi, mãe? Não aqui. Vamos para a cafeteria? Sentamos em uma mesa isolada. E então contei.
Contei sobre o seguro que encontrei, sobre as medicações estranhas, sobre as anotações, sobre minhas suspeitas e sobre os resultados dos exames que acabavam de sair. A cada palavra via o rosto do meu filho desmoronar. Descrença, raiva, dor, tudo misturado. Mãe, você está dizendo que Camila, que minha esposa... Ele não conseguia terminar a frase. Estou dizendo que os exames encontraram substâncias inadequadas no organismo do Pedro e que alguém estava administrando isso a ele. Quem tinha acesso total à medicação dele? Rodrigo fechou os olhos, respirou fundo. Não, não pode ser. Ela é a mãe dele. Ela ama o Pedro. Rodrigo, eu também não queria acreditar. Mas as evidências... Que evidências? Ele abriu os olhos e havia raiva ali. Não de mim, mas da situação, de estar sendo forçado a considerar o impensável. Mostrei as fotos no celular, uma por uma, o seguro, as receitas, as anotações. Ele olhava em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido. Ela contratou um seguro de vida no nome do nosso filho, e eu não sabia. Sua voz era um sussurro. Ela tinha medicações que nenhum médico receitou, e eu não sabia. Ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Como eu não vi, mãe? Como eu deixei isso acontecer? Você confiava nela como pai, como marido. Não é sua culpa. É sim. Ele bateu a mão na mesa. Meu filho estava sofrendo e eu não percebi. Não quis perceber. Naquele momento entendi. Rodrigo, no fundo, também tinha notado coisas estranhas, mas tinha escolhido ignorar, porque era mais fácil confiar do que investigar. Porque suspeitar da própria esposa era doloroso demais. Já ignoraram sinais porque era mais fácil do que encarar a verdade? O que fazemos agora? Ele perguntou. Dr. Rafael vai acionar o conselho tutelar. E vamos precisar prestar depoimento. Você, eu, Camila, todos. E Pedro? Pedro vai ficar sob proteção, até que a situação seja esclarecida completamente. Voltamos para o andar da internação. Quando chegamos, havia movimento no quarto de Pedro, vozes alteradas. Entramos. Camila estava discutindo com o Dr. Rafael. Isso é um absurdo. Vocês estão me acusando de quê exatamente? Ninguém está acusando ninguém, senhora Camila. Dr. Rafael mantinha a voz calma, mas firme. Estamos apenas informando que foram encontradas irregularidades nos exames e que precisamos investigar a origem dessas substâncias. Irregularidades? Que substâncias? Eu só dou para o meu filho o que os médicos receitam. Então a senhora não vai se importar de nos fornecer todas as medicações que o Pedro estava tomando em casa para análise. Camila ficou pálida. Seus olhos procuraram Rodrigo. Rodrigo, você está ouvindo isso? Eles estão me acusando de quê, Camila? Rodrigo deu um passo à frente. Sua voz estava diferente. Dura. De que exatamente eles estão te acusando? Eu não sei. Estou tão perdida quanto você. Ela começou a chorar. Lágrimas abundantes, soluços. Mas eu observei seus olhos. E não havia desespero real ali. Havia cálculo. Ela estava representando. Camila. Rodrigo falou novamente. Preciso te perguntar uma coisa. E quero a verdade. Ela o encarou ainda chorando. O que, amor? Por que você contratou um seguro de vida no nome do Pedro sem me contar? O choro parou. Por um segundo, apenas um segundo, sua máscara caiu. Vi o pânico nos olhos dela. Mas ela se recompôs rapidamente. Seguro? Que seguro? Eu não contratei seguro nenhum. Camila, eu vi os documentos. Rodrigo continuou. 500 mil reais. Você como única beneficiária. Contratado há 8 meses. Isso é mentira. Quem te disse isso? Foi sua mãe? Ela me apontou. Ela está inventando coisas. Ela nunca gostou de mim. Está tentando nos separar. Ninguém está inventando nada. Rodrigo tirou o celular do bolso. Eu havia enviado as fotos para ele. Mostrou a tela para Camila.
Isso aqui é invenção? Camila olhou e pela segunda vez sua máscara caiu. Mas dessa vez não se recompôs tão rápido. Eu posso explicar? Então explica. Rodrigo cruzou os braços. Estou esperando. Eu fiz isso por precaução. O Pedro vive doente. Eu estava preocupada. Queria garantir que se algo acontecesse... Se algo acontecesse... A voz de Rodrigo subiu. Camila, nosso filho tem 8 anos. Por que você estaria se preparando para algo acontecer? Você já viu o momento exato em que uma mentira desmorona? Ela não respondeu. Apenas baixou a cabeça. E naquele silêncio, todos entendemos. Não havia explicação inocente para aquilo. Dr. Rafael quebrou o silêncio. Senhora Camila, vou precisar que a senhora me acompanhe. Temos algumas perguntas a fazer, oficialmente. Oficialmente, vocês estão me interrogando? Estamos tentando entender a situação. Para o bem do Pedro. Naquele momento, 2 pessoas entraram no quarto. Identificaram-se como do Conselho Tutelar. Uma mulher e um homem, ambos com crachás. Somos assistentes sociais do Conselho Tutelar. Recebemos um relato de possível situação de risco envolvendo a criança internada neste quarto. Camila ficou visivelmente nervosa. Situação de risco? Meu filho está doente. Não há situação de risco nenhuma. É exatamente sobre isso que precisamos conversar, senhora. A assistente social falou com gentileza, mas firmeza. Podemos fazer isso aqui ou em um ambiente mais apropriado. Sua escolha. Rodrigo! Camila se voltou para o marido. Você vai permitir isso? Vão me tratar como se eu fosse algum tipo de... Ela não completou, mas todos sabíamos o que ela ia dizer. Rodrigo olhou para a esposa e pela primeira vez vi dúvida nos olhos dele. Dúvida e dor. Camila, se você não fez nada errado, só precisa explicar, colaborar, mostrar que está tudo bem. Tudo bem? Nada está bem. Estão me acusando de coisas horríveis. Ninguém está acusando. Eu finalmente falei. Camila me encarou com ódio puro. Você fez isso. Você mexeu nas minhas coisas. Invadiu minha privacidade. Plantou essa ideia na cabeça do Rodrigo. Eu protegi meu neto. Respondi calmamente. Porque alguém precisava. Protegeu? Você está destruindo minha família. Sua família? Minha voz subiu. Pedro é meu neto. Meu sangue. E passei a acreditar que ele estava em perigo na própria casa dele. O que você queria que eu fizesse? Que ficasse quieta? Chega. Rodrigo interrompeu. As 2 parem. Ele olhou para Camila. Você vai com eles. Vai responder o que precisar. E se realmente não há nada errado, tudo vai se esclarecer. Mas por enquanto, até entendermos o que está acontecendo, você não vai ficar sozinha com o Pedro. O quê? Camila estava incrédula. Você está me afastando do meu próprio filho? Estou protegendo meu filho. A voz de Rodrigo quebrou, como eu deveria ter feito antes. E se você está me acompanhando até aqui, se está ouvindo essa história, preciso que entenda algo. Às vezes, proteger quem amamos significa fazer escolhas difíceis. Significa enfrentar verdades dolorosas. Significa colocar a segurança deles acima da paz familiar. E isso não é fácil, nunca é. Mas é necessário. Se inscreva no canal, porque essa história ainda vai te mostrar até onde uma avó pode ir para salvar seu neto. Camila saiu do quarto acompanhada da equipe do Conselho Tutelar. Antes de sair, me lançou um olhar que me arrepiou. Era ódio, ódio intenso. Mas também havia algo mais. Medo. Ela sabia que estava perdendo o controle da situação. Assim que a porta se fechou, Rodrigo desabou. Literalmente. Sentou no chão, encostou a cabeça na parede e chorou. Chorou como eu nunca tinha visto meu filho chorar. Nem quando o pai morreu. Sentei ao lado dele, coloquei a mão no ombro dele. Filho? Como, mãe? Ele me olhou com os olhos vermelhos.
Como a pessoa que você ama, que você escolheu para formar uma família, consegue fazer algo assim? Eu não sei, respondi honestamente. Não sei o que se passa na cabeça de alguém capaz disso. Mas sei que você não teve culpa. Você confiou. Como deveria confiar? Meu filho quase... Ele não conseguiu terminar. Apenas balançou a cabeça. Ficamos ali, sentados no chão daquele corredor de hospital, mãe e filho, processando o impensável. Depois de alguns minutos, Rodrigo se levantou. Preciso ver o Pedro. Preciso ficar com ele. Entramos no quarto juntos. Pedro dormia. Seu rostinho estava mais tranquilo do que eu via há meses. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, ninguém estava administrando substâncias inadequadas nele. Talvez porque, finalmente, ele estava seguro. Rodrigo sentou ao lado da cama. Pegou a mãozinha do filho. Desculpa, campeão. Desculpa o papai não ter percebido, não ter protegido você como deveria. Sua voz estava embargada. Pedro se mexeu. Abriu os olhos lentamente. Quando viu o pai, sorriu. Foi um sorriso pequeno, fraco, mas genuíno. Oi, papai. Oi, filho. Como você está se sentindo? Melhor. Não está doendo mais. Rodrigo olhou para mim. Aquelas palavras simples confirmavam tudo. Quando afastaram Camila, quando pararam as medicações não prescritas, Pedro começou a melhorar. A conexão era clara. Você já teve uma confirmação silenciosa que disse mais do que 1000 palavras? Os dias seguintes foram um turbilhão. O Conselho Tutelar abriu investigação formal. Camila foi chamada para múltiplas entrevistas. Rodrigo também. Eu também. Cada um de nós teve que recontar várias vezes tudo o que sabia. Descobrimos mais coisas. A investigação revelou que Camila tinha pesquisado extensivamente sobre seguros de vida, sobre sintomas médicos, sobre medicações. Seu histórico de navegador estava cheio dessas buscas. Ela havia até participado de fóruns online onde discutia esses temas. O seguro tinha uma cláusula específica. Após 6 meses de carência, qualquer situação coberta, incluindo condições graves de saúde que levassem a complicações, seria indenizada. Pedro tinha completado exatamente 6 meses de seguro 2 semanas antes da última internação, a mais grave de todas. Dr. Augusto, que estava me assessorando em toda essa situação, conseguiu ainda mais informações através dos canais legais. Helena, encontramos algo importante. Camila tem dívidas, muitas dívidas. Cartões de crédito no limite, empréstimos atrasados, ela escondia isso do Rodrigo. Quanto? Segundo os documentos, perto de R$200 mil. R$200 mil. Ela precisava de dinheiro, urgentemente, e encontrou uma forma horrível de conseguir. Quando Rodrigo soube das dívidas, ficou chocado. Eu não sabia de nada disso. Como ela conseguiu esconder? Ela recebia correspondências em outro endereço, uma caixa postal que alugou especificamente para isso. Tudo foi muito planejado. Planejado. Essa palavra ecoava na minha cabeça. Tudo indicava que havia sido cuidadosamente planejado. As dívidas, o seguro, as medicações, as internações. Cada passo calculado. E Pedro, meu netinho inocente, era apenas uma peça nesse plano macabro. Uma semana após a descoberta, houve uma audiência preliminar. Camila compareceu acompanhada de advogado. Negou tudo. Disse que o seguro era precaução normal, que as medicações foram todas prescritas por médicos, que as anotações eram apenas registro de cuidados maternos. Mas as evidências falavam contra ela. Os médicos atestaram que não haviam prescrito aqueles medicamentos. O toxicologista explicou que as substâncias encontradas no organismo de Pedro não correspondiam a nenhum tratamento legítimo. Dr. Rafael descreveu o padrão de internações e recuperações. E então foi minha vez de testemunhar. Contei sobre o dia que encontrei o seguro, sobre minhas observações, sobre como Pedro sempre piorava quando estava apenas com Camila.
O juiz me ouviu atentamente. Quando terminei, Camila me olhou. E naquele olhar não havia mais lágrimas. Não havia mais representação. Havia apenas frieza. A verdadeira Camila. A que eu sempre tinha suspeitado que existia por trás da máscara. O juiz decidiu. Medida protetiva e imediata. Camila estava proibida de ter qualquer contato com Pedro. Não poderia se aproximar dele. Não poderia visitá-lo. Não poderia sequer ligar para ele. E a investigação continuaria. Saímos daquele tribunal. E Rodrigo respirou pela primeira vez em dias. Ele está seguro agora, mãe. Meu filho está seguro. Está, concordei. Mas ainda tem um longo caminho pela frente. Pedro recebeu alta do hospital 3 dias depois. Foi para casa comigo, não para a casa dele. Rodrigo achou melhor assim, pelo menos temporariamente. E pela primeira vez em anos, vi meu neto brincar, realmente brincar, correr, rir. Vovó, por que a mamãe não vem me ver? Ele perguntou numa noite, antes de dormir. Como explicar para uma criança de 8 anos que a própria mãe o colocou em risco? A mamãe está resolvendo algumas coisas, amor. Mas você está seguro aqui, com a vovó e com o papai. Eu gosto de estar aqui. Ele me abraçou. Não estou mais sentindo dor. Não preciso mais de tantos remédios. Não precisa mais mesmo, meu amor. Não precisa mais. E naquela noite, vendo meu neto dormir tranquilamente, sem dor, sem medo, soube que tinha feito a coisa certa. Por mais difícil que tivesse sido, por mais que tivesse destruído uma família, tinha salvado uma vida, a vida do meu neto. E isso era tudo que importava. Pedro estava morando comigo há 2 semanas quando aconteceu algo que mudou tudo novamente. Eu estava preparando o café da manhã quando o telefone tocou. Era Dr. Augusto. Helena, preciso que venha ao meu escritório. Hoje, é urgente. Deixei Pedro com uma vizinha de confiança e fui imediatamente. Quando entrei no escritório, Dr. Augusto não estava sozinho. Havia um investigador particular e uma mulher que eu não conhecia. Ela tinha uns 40 anos, cabelos curtos, expressão séria. Helena, essa é a doutora Patrícia Mendes. Ela é psiquiatra especializada em um tipo muito específico de transtorno. Franzi a testa. Que tipo de transtorno? Doutora Patrícia se adiantou. Síndrome de Munchausen por procuração. Já ouviu falar? Neguei com a cabeça. Ela continuou. É um transtorno em que uma pessoa, geralmente mãe ou cuidadora, provoca sintomas ou doenças em alguém sob seus cuidados. Normalmente uma criança. E faz isso para chamar atenção, para ser vista como dedicada, como heroína. Ou, em alguns casos, por motivação financeira. Senti um arrepio percorrer minha espinha. E você acha que Camila tem isso? Pelos relatos que analisei, pelo padrão de comportamento, pela documentação compulsiva, pelas internações frequentes seguidas de recuperação quando a criança é afastada dela, tudo indica fortemente esse diagnóstico. Você já colocou o nome em algo que parecia incompreensível? Mas tem mais. Dr. Augusto abriu uma pasta. O investigador que contratei descobriu algo. Camila foi casada antes, brevemente, há 10 anos. Olhei para ele surpresa. Casada? Ela nunca mencionou isso. Rodrigo sabe? Não, ela omitiu completamente. O casamento durou apenas 8 meses. E o que aconteceu? O marido era viúvo. Tinha uma filha de 5 anos do casamento anterior. Segundo os registros que conseguimos, a criança ficou doente durante o período em que Camila estava na vida delas. Internações frequentes, sintomas inexplicáveis. Meu estômago revirou. E a menina? O que aconteceu com ela? Ela sobreviveu, mas o casamento terminou abruptamente. O pai pediu divórcio e afastou Camila completamente. Conseguimos o contato dele. Ele aceitou conversar. O investigador ligou um gravador. Com autorização dele, gravamos a conversa. A voz de um homem saiu do gravador, contando uma história que me gelou.
Sua filha tinha começado a ficar doente logo após Camila entrar na vida deles. Sempre que Camila ficava sozinha com a menina, os sintomas pioravam. Ele começou a desconfiar, instalou câmeras escondidas e flagrou. Flagrou o quê? Perguntei, minha voz tremendo. Segundo o depoimento dele, flagrou Camila administrando substâncias à criança. Substâncias que ele não havia autorizado. Quando confrontou, ela negou. Disse que estava tentando ajudar, mas ele não acreditou. Pediu o divórcio imediatamente e a afastou. E por que ele não denunciou? Medo. Medo de expor a filha. Medo de um processo longo e traumático. Ele só queria que aquela mulher saísse da vida delas. E conseguiu. Dr. Augusto fechou a pasta. Mas agora ele está disposto a testemunhar. Está disposto a contar tudo. Isso muda o processo? Completamente. Mostra padrão de comportamento. Mostra que não foi um caso isolado. Que havia histórico. E isso é fundamental para a acusação. Saí daquele escritório atordoada. Camila tinha feito isso antes, com outra criança, e tinha saído impune. Se aquele pai tivesse denunciado, se tivesse agido, talvez Pedro nunca tivesse passado por tudo isso. Mas eu não podia culpá-lo. Ele estava protegendo sua filha da única forma que sabia. Quando cheguei em casa, Pedro estava brincando no quintal, rindo, correndo, tão diferente do menino pálido e fraco de semanas atrás. Rodrigo tinha vindo visitá-lo e estava sentado na varanda, observando o filho. Mãe, olha ele. Rodrigo apontou para Pedro. Olha como ele está bem, como está saudável. Isso confirma tudo, não confirma? Confirma. Sentei ao lado dele. E hoje descobri mais coisas. Coisas que você precisa saber. Contei sobre a conversa no escritório. Sobre o casamento anterior, sobre a outra criança. A cada palavra via o rosto de Rodrigo se fechar mais. Quando terminei, ele ficou em silêncio por longos minutos. Eu me casei com um monstro. Ele finalmente disse. Trouxe um monstro para dentro da minha casa, para perto do meu filho. Você não sabia. Deveria saber. Deveria ter percebido. Deveria ter investigado antes. Rodrigo, ela era boa em esconder. Pessoas assim são. Elas têm prática, têm máscaras perfeitas. Mas agora a máscara caiu e todo mundo vai ver quem ela realmente é. Você já se culpou por algo que estava além do seu controle? 2 semanas depois, a investigação policial avançou consideravelmente. Conseguiram rastrear as compras de medicamentos que Camila fazia. Sempre em farmácias diferentes, sempre pagando em dinheiro. Nunca deixando rastro digital. Mas algumas farmácias tinham câmeras. E as imagens a mostravam comprando exatamente os medicamentos encontrados no organismo de Pedro. Além disso, encontraram pesquisas no computador dela. Pesquisas sobre dosagens, sobre sintomas, sobre quanto tempo substâncias permaneciam detectáveis no organismo, sobre seguros de vida, sobre carências, sobre indenizações, tudo documentado, tudo registrado. Dr. Augusto me ligou novamente. Helena, o Ministério Público vai oferecer denúncia. As evidências são suficientes. Camila vai responder criminalmente. Por que exatamente? Maus tratos, colocar criança em risco, fraude no seguro, estelionato tentado. E dependendo de como os promotores enquadrarem, pode haver outras acusações também. E Pedro? Ele vai ter que testemunhar? Não necessariamente. Há formas de proteger a criança, depoimentos de especialistas, laudos médicos, sua palavra. A palavra de Rodrigo. Vamos tentar poupar Pedro o máximo possível. Mas eu sabia que não dava para poupar completamente. Pedro já estava fazendo perguntas. Vovó, por que a mamãe não vem me ver? Eu fiz algo errado? Partir meu coração ouvir isso. Não, meu amor. Você não fez nada errado. A mamãe é que está com alguns problemas que precisa resolver. Que tipo de problemas? Como explicar? Como encontrar palavras para uma situação assim? Problemas de adultos, querido. Coisas complicadas.
Mas você não precisa se preocupar com isso. Você só precisa ficar bem, ficar forte, brincar e ser feliz. Eu estou feliz aqui com você e com o papai. Ele me abraçou. Não quero mais ficar doente. Não quero mais ir para o hospital. Você não vai mais, meu amor, prometo. E naquele momento, fazendo aquela promessa, senti o peso da responsabilidade. Eu tinha que garantir que Camila nunca mais chegasse perto de Pedro. Nunca mais tivesse a chance de fazer o que fez. E se isso significava destruir completamente a vida dela, que assim fosse. Rodrigo começou o processo de divórcio. Também pediu a guarda exclusiva de Pedro. Camila contestou. Seu advogado alegou que ela estava sendo injustamente acusada, que era uma mãe amorosa sendo perseguida, que as evidências eram circunstanciais. Mas o juiz que analisou o pedido de guarda viu os laudos, viu os exames toxicológicos, viu as fotografias de Pedro antes e depois, viu o depoimento do primeiro marido de Camila e decidiu. Guarda provisória concedida integralmente ao pai. Camila permaneceria sem contato com a criança até julgamento final. E se você está me acompanhando até aqui, se está ouvindo cada palavra dessa história, quero que entenda algo muito importante. Proteger uma criança às vezes significa ir contra todo mundo. Significa ser chamado de louco, de exagerado, de paranoico. Mas quando você tem certeza, quando as evidências estão na sua frente, não pode recuar. Não pode ter medo. Porque uma vida está em jogo. E nada, absolutamente nada, é mais importante do que isso. Se inscreva no canal para ver como essa história termina. Porque ainda falta muito. A vida começou a encontrar uma nova rotina. Pedro estava matriculado em uma escola perto da minha casa. Fazia acompanhamento com psicóloga infantil 2 vezes por semana. Aos poucos, estava se abrindo, falando sobre coisas que aconteciam quando estava apenas com Camila. Às vezes a mamãe colocava coisa na minha comida. Ele contou para a psicóloga numa sessão que pude acompanhar. Dizia que era vitamina, mas eu não gostava do gosto, e depois eu ficava com dor de barriga. A psicóloga anotava tudo cuidadosamente. E o que mais você lembra, Pedro? A mamãe ficava feliz quando eu ficava doente. Aquilo me partiu. Como assim feliz? Ela sorria, tirava foto, mandava mensagem para o papai dizendo que eu estava mal. Mas ela não parecia triste, parecia, sei lá, diferente. Depois da sessão, a psicóloga conversou comigo. Dona Helena, essas observações de Pedro são muito importantes. Elas corroboram tudo que já foi levantado. Vou incluir no meu relatório. Ele vai ficar bem? Depois de tudo isso? Com acompanhamento, com amor, com segurança, sim. Crianças são resilientes, mas vai levar tempo. Tempo. Era o que tínhamos agora. Tempo para Pedro se recuperar. Tempo para Rodrigo processar tudo. Tempo para mim entender como não tinha visto antes. Como tinha deixado meu neto sofrer por tanto tempo antes de agir. Você já se perguntou se poderia ter feito algo mais cedo? Uma noite, Rodrigo apareceu em casa mais cedo. Trazia papéis na mão. Mãe, preciso te mostrar algo. Sentamos na sala. Ele abriu os documentos. Consegui acesso completo às contas bancárias que Camila tinha, as que eu não conhecia, e encontrei transferências. Muitas transferências. Para quem? Para a mãe dela, para o irmão dela. Camila estava sustentando a família inteira com dinheiro que não tinha. Por isso as dívidas. E provavelmente por isso o desespero quando o dinheiro acabou. E o seguro seria a solução? Completei. Exatamente. 500 mil resolveria todas as dívidas. Sobraria ainda para viver confortavelmente por anos. E ela achava que ninguém ia desconfiar. Que seria apenas mais uma tragédia. Uma mãe sofrida que perdeu o filho para uma doença misteriosa. Mas não contava com uma avó intrometida. Tentei fazer uma piada, mas saiu amarga. Ainda bem que você foi intrometida. Rodrigo pegou minha mão. Ainda bem que você não desistiu, que investigou,
que lutou. Você salvou meu filho, mãe. Salvou a vida dele. Eu só fiz o que qualquer avó faria. Não. Muitas desistiriam. Muitas acreditariam na esposa do filho. Muitas achariam que estavam enxergando coisas. Mas você não. Você confiou no seu instinto e estava certa. Nos dias que se seguiram, mais detalhes vieram à tona. A família de Camila começou a ser investigada também. Segundo o que foi apurado, a mãe e o irmão dela sabiam das dívidas. Possivelmente sabiam do plano. Haviam trocado mensagens com Camila, onde mencionavam a solução que estava chegando. E mais alguns meses de paciência. A rede era maior do que pensávamos. Não era apenas Camila. Era uma família inteira disposta a colocar uma criança em risco por dinheiro, por ganância. O advogado de Camila tentou negociar. Ofereceu confissão parcial em troca de pena reduzida. Mas o Ministério Público recusou. As evidências eram sólidas demais. Não havia necessidade de acordo. A data do julgamento foi marcada. 3 meses à frente. 3 meses para preparar tudo. Para organizar as provas. Para preparar as testemunhas. E para preparar Pedro caso fosse necessário. Dr. Augusto me orientou. Helena, o julgamento vai ser difícil. A defesa vai tentar desacreditar você. Vai dizer que você sempre teve algo contra Camila. Que inventou evidências. Que manipulou Rodrigo. Você precisa estar preparada. Estou preparada. Tenho a verdade do meu lado. E tenho meu neto vivo. Isso é tudo o que preciso. Mesmo assim, vai ser emocionalmente desgastante para você e para Rodrigo. Ele estava certo. Os dias que antecederam o julgamento foram de muita ansiedade. Rodrigo mal dormia. Pedro sentia a tensão e ficava mais agarrado a mim. E eu rezava. Rezava para que a justiça fosse feita, para que Camila pagasse, para que outras crianças fossem protegidas, porque no fundo, essa história não era só sobre Pedro. Era sobre todas as crianças que estão em situações parecidas, todas as que estão sendo colocadas em risco por pessoas que deveriam protegê-las e precisavam de alguém que percebesse, alguém que agisse. Uma semana antes do julgamento, recebi uma carta. Não tinha remetente. Apenas meu nome no envelope. Abri com cuidado, era de Camila. A carta era longa, cheia de acusações. Dizia que eu tinha destruído a vida dela, que eu era uma sogra invejosa que nunca aceitou o casamento, que inventei tudo por ciúme do filho, que manipulei Pedro para dizer o que eu queria ouvir. Terminava com uma ameaça velada. Você vai se arrepender de ter mexido comigo. Levei a carta imediatamente para Dr. Augusto. Ele fotografou, documentou. Isso só piora a situação dela. Ameaça a testemunha. Vou comunicar ao juiz. Ela está desesperada. Está. E pessoas desesperadas são perigosas. Vou pedir reforço na sua segurança. Segurança? Só por precaução, até o julgamento passar. Nos dias seguintes, um carro de segurança privada ficou estacionado em frente à minha casa. De dia e de noite. Pedro achou estranho. Vovó, por que tem aquele carro ali? É para nos proteger, meu amor. Só até tudo se resolver. Proteger de quê? Como sempre, as perguntas difíceis. De pessoas que não querem que a verdade apareça. Mas não se preocupe, estamos seguros. Você já precisou proteger alguém sem poder explicar completamente o perigo? Na véspera do julgamento, não consegui fechar os olhos. Fiquei acordada a noite toda, revisando mentalmente tudo o que tinha acontecido. Desde o dia que encontrei o seguro até aquele momento. Cada descoberta, cada confronto, cada lágrima. E pela primeira vez, permiti-me sentir orgulho. Orgulho de ter confiado no meu instinto, de não ter desistido, de ter lutado pelo meu neto mesmo quando todos duvidaram. Mesmo quando parecia loucura. Às 6 da manhã me levantei, tomei banho, me arrumei e olhei no espelho. A mulher que me encarava estava cansada. Tinha olheiras profundas,
Alguns fios de cabelo a mais ficaram brancos, mas havia determinação naqueles olhos. Determinação e certeza. Hoje a verdade seria contada. Hoje a justiça seria feita. Ou pelo menos era o que eu esperava com todo o meu coração. O tribunal estava lotado. Jornalistas ocupavam metade das cadeiras. O caso havia ganhado repercussão nacional. Mãe acusada de colocar filho em risco para receber seguro estava em todas as manchetes. Camila havia se tornado o símbolo de algo que as pessoas nem queriam acreditar que existia. Cheguei acompanhada de Rodrigo e Dr. Augusto. Pedro ficou em casa com a psicóloga dele, que havia se oferecido para passar o dia com ele. Melhor assim. Melhor que não visse aquilo. Quando entrei na sala, vi Camila. Ela estava sentada ao lado do advogado dela, vestida de forma sóbria, cabelos presos, sem maquiagem excessiva, tentando passar a imagem de mãe sofredora. Quando nossos olhares se cruzaram, vi o ódio, puro e cristalino. O juiz entrou. Todos se levantaram. O julgamento começou. O promotor fez a acusação inicial. Detalhou cada evidência. O seguro contratado secretamente. As medicações inadequadas encontradas no organismo de Pedro. As compras em farmácias diferentes. As pesquisas no computador. O histórico com outra criança. As dívidas. As transferências para a família. Cada peça do quebra-cabeça foi colocada metodicamente sobre a mesa. Tudo indica, o promotor disse, que a acusada criou deliberadamente situações de risco para a criança sob seus cuidados, com motivação financeira clara. Não estamos falando de negligência, não estamos falando de erro. Estamos falando de ações calculadas, sistemáticas, que colocaram a vida de uma criança de 8 anos em perigo iminente. O advogado de defesa se levantou. Tentou desmontar as acusações. Disse que o seguro era apenas precaução de uma mãe preocupada, que as medicações podiam ter sido administradas por erro, por confusão, que as pesquisas na internet eram apenas de uma mãe desesperada tentando entender a doença do filho, que o testemunho do ex-marido era apenas vingança de um relacionamento que terminou mal. Mas suas palavras soavam vazias, especialmente quando as provas eram tão contundentes. Você já viu alguém tentar explicar o inexplicável? A primeira testemunha chamada foi Dr. Rafael, o pediatra. Ele detalhou o histórico médico de Pedro, as internações frequentes sem causa definida, os sintomas que não se encaixavam em nenhum diagnóstico conhecido. E o mais importante, a recuperação completa e rápida quando afastado da mãe. Em minha experiência de 20 anos como pediatra, doutor, Rafael disse, nunca vi um caso onde a recuperação fosse tão dramática apenas com o afastamento do responsável. Isso levantou suspeitas imediatas de que havia algo no ambiente doméstico causando os sintomas. O advogado de defesa tentou questionar. Doutor, não poderia ser apenas coincidência? A criança melhorar naturalmente naquele momento? Poderia, se fosse uma vez, mas foram múltiplas internações, e sempre o mesmo padrão. Pior em casa, melhora no hospital. Pior em casa, melhora no hospital. Isso não é coincidência, é padrão. A segunda testemunha foi o toxicologista. Explicou em detalhes técnicos mais acessíveis o que foi encontrado no organismo de Pedro. Substâncias que não faziam parte de nenhum tratamento prescrito. Substâncias que, segundo a análise, só poderiam ter sido administradas de forma intencional. Essas medicações não aparecem acidentalmente no organismo de uma criança, ele afirmou. Alguém estava administrando. E as dosagens encontradas eram preocupantes. Mais algumas doses e as consequências poderiam ter sido irreversíveis. Vi Camila baixar a cabeça. Mas não em vergonha, em raiva contida. A terceira testemunha foi a psiquiatra, doutora Patrícia. Ela explicou sobre a síndrome de Munchausen por procuração. Como funciona, por que acontece, os perfis típicos. Segundo a literatura médica e os casos documentados, ela começou.
Pessoas com esse transtorno frequentemente têm necessidade patológica de atenção. Gostam de ser vistas como heroínas, como cuidadoras dedicadas, e, em alguns casos, há motivação financeira secundária. Doutora, o promotor perguntou, analisando o caso específico da acusada, qual sua opinião profissional? Com base nos documentos, nas evidências, no padrão de comportamento, tudo indica que estamos diante de um caso clássico desse transtorno, agravado por motivação financeira. A combinação é particularmente perigosa. O advogado de defesa se levantou. Objeção. A doutora não examinou pessoalmente minha cliente. Sustentada, o juiz disse. Doutora? Patrícia, atenha-se ao que pode afirmar com base nos documentos disponíveis. Ela assentiu. Com base nos documentos disponíveis e nos relatos de múltiplas fontes, os indicadores são fortemente compatíveis com esse diagnóstico. Depois veio o ex-marido de Camila. Ele entrou visivelmente nervoso. Não olhou para ela nem uma vez. Contou sua história. Como a filha dele começou a ficar doente. Como desconfiou. Como instalou câmeras. O que viu. Segundo o que pude observar nas gravações, ele disse com voz trêmula. Ela estava administrando algo à minha filha. Quando confrontei, ela negou. Disse que era só vitamina. Mas minha filha ficava doente toda vez que ficava sozinha com ela. E por que o senhor não denunciou na época? O promotor perguntou. Medo. Medo de expor minha filha. Medo de um processo longo. Eu só queria que aquela mulher saísse das nossas vidas. E consegui. Mas agora me arrependo. Se eu tivesse denunciado talvez essa criança, ele apontou para onde eu estava, referindo-se a Pedro, não tivesse passado por tudo isso. Suas palavras ficaram pesadas no ar. Culpa, arrependimento, mas também coragem de finalmente falar. Já carregaram o peso de não ter agido antes? Então foi minha vez. Caminhei até o banco de testemunhas com as pernas tremendo. Jurei dizer a verdade. Sentei e olhei para o promotor. Dona Helena, pode nos contar com suas próprias palavras como descobriu o que estava acontecendo? E contei. Desde o início, desde as primeiras suspeitas, o dia que encontrei o seguro, as fotos que tirei, as conversas com médicos, as observações, o padrão que percebi, cada detalhe. Falei por quase 1 hora. O tribunal estava em silêncio absoluto. Podia-se ouvir cada respiração. Quando terminei, o promotor assentiu. Obrigado, dona Helena. Sem mais perguntas. O advogado de defesa se aproximou. Dona Helena, a senhora sempre teve uma relação difícil com minha cliente, não é verdade? Eu não confiava completamente nela, se é isso que está perguntando. E essa desconfiança não poderia ter influenciado suas percepções? Fazendo a senhora ver coisas que não existiam? Ver coisas que não existiam? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Meu neto estava definhando. Os exames encontraram substâncias no organismo dele. Há câmeras de farmácia mostrando ela comprando essas substâncias. Há pesquisas no computador dela. Há outro caso anterior. Isso tudo é invenção da minha cabeça? Acalme-se, dona Helena. Estou calma. Mas não vou permitir que insinuem que inventei tudo isso. Meu neto quase... Minha voz falhou. Respirei fundo. Meu neto está vivo porque eu confiei no meu instinto. Porque investiguei. Porque agi. E faria tudo de novo. O juiz bateu o martelo. Ordem. Advogado, próxima pergunta ou libere a testemunha. O advogado hesitou. Sem mais perguntas. Desci do banco tremendo. Rodrigo me abraçou quando sentei. Você foi perfeita, mãe. A próxima testemunha foi Rodrigo. Ele contou sobre a vida com Camila. Como ela sempre controlava tudo relacionado a Pedro. Como ele, trabalhando muito e viajando, confiava completamente nela. Como se sentia culpado por não ter percebido. Eu deveria ter visto, ele disse a voz embargada. Sou o pai. Deveria ter protegido meu filho. Senhor Rodrigo, o promotor disse gentilmente. O senhor foi manipulado. Como muitos são em casos assim, não é sua culpa.
Parece que é. Rodrigo limpou as lágrimas. Mas agora estou fazendo o que deveria ter feito desde o começo. Estou protegendo meu filho e garantindo que quem o colocou em risco responda. O julgamento continuou por mais 3 horas. Mais testemunhas, mais provas, documentos sendo apresentados, fotos, gravações de segurança. Tudo meticulosamente organizado pelo promotor. E se você está me acompanhando até aqui, se está ouvindo cada palavra dessa história, preciso te dizer algo. Justiça não é rápida, não é fácil, não é indolor, mas é necessária. E quando você está lutando por alguém que ama, por alguém que não pode se defender sozinho, você aguenta, você persiste, porque desistir não é opção. Se inscreva no canal, compartilhe essa história, porque ainda faltam as partes mais importantes. E você precisa ver como termina. Ao final do dia, o juiz deu a palavra a Camila. Era seu direito de se manifestar. Ela se levantou, caminhou até o centro e começou a falar. Eu sou inocente. Sua voz saiu firme, ensaiada. Tudo que fiz foi cuidar do meu filho, amá-lo, protegê-lo. Sim, contratei um seguro, porque tinha medo. Medo de perder meu filho para uma doença que ninguém conseguia diagnosticar. Sim, pesquisei na internet. Porque estava desesperada por respostas que os médicos não me davam. Ela fez uma pausa. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela, mas eram lágrimas vazias, mecânicas. Minha sogra nunca gostou de mim, sempre me viu como invasora. E quando meu filho ficou doente, ela viu uma oportunidade de me tirar da vida dele, de me separar da minha família. E está conseguindo. Vi pessoas na plateia acenando com a cabeça. Ela estava sendo convincente, muito convincente. Meu filho está sendo afastado de mim. Está sendo dito coisas terríveis sobre mim. Estou sendo pintada como monstro. Mas eu sou apenas uma mãe que ama seu filho e que está sendo destruída por mentiras. O advogado dela sorriu discretamente. Ela estava fazendo o trabalho dele, plantando dúvida, criando narrativa alternativa. Peço ao tribunal que veja a verdade, que veja através dessa campanha de difamação e que me devolva meu filho, porque ele precisa da mãe dele e eu preciso dele. Ela se sentou. O tribunal ficou em silêncio e por um momento temi. Temi que ela tivesse convencido, que sua performance tivesse funcionado. Você já viu alguém mentir tão bem que quase acreditou? Mas então o promotor se levantou. Posso fazer uma pergunta à acusada? O juiz assentiu. Senhora Camila, a senhora disse que contratou o seguro por medo de perder seu filho. Sim. Então pode explicar por que a senhora é a única beneficiária? Por que o pai da criança não consta? Camila hesitou. Foi um erro. Da corretora. Eu ia corrigir. A senhora assinou o documento. Leu antes de assinar? Eu não me lembro de todos os detalhes. E pode explicar as pesquisas no seu computador sobre períodos de carência de seguro? Eu queria entender o seguro que tinha contratado. E as pesquisas sobre sintomas específicos e medicações? Como disse, estava procurando respostas. E as compras em múltiplas farmácias de medicações não prescritas? Eu não comprei nada que não fosse recomendado. Temos câmeras de segurança. O promotor colocou as imagens na tela. Essa não é a senhora? Camila empalideceu. Eu posso ter comprado, mas era para mim, não para o Pedro. Para a senhora, medicações infantis em dosagens infantis. O silêncio foi ensurdecedor. E pode explicar o caso anterior, com a filha do seu ex-marido? Isso não tem nada a ver com esse caso. Tem tudo a ver. Mostra padrão. Mostra que não é a primeira vez. Camila se levantou. Eu não vou ficar aqui ouvindo essas acusações ridículas. Sente-se, o juiz ordenou. Sente-se agora. Ela sentou, mas estava visivelmente abalada. A máscara tinha caído de novo. E dessa vez, todos tinham visto.
O promotor continuou metodicamente destruindo cada argumento dela, cada desculpa, cada mentira, até que não sobrou nada, apenas a verdade nua e crua. Segundo todas as evidências apresentadas, Camila havia colocado seu filho em risco de forma sistemática e calculada. Ao final, o juiz anunciou que daria o veredito em 48 horas. Precisava analisar todas as provas, todos os depoimentos, e então decidiria. Saímos do tribunal exaustos. Rodrigo estava destruído. Mãe, você acha que vai dar certo? Que ele vai condená-la? Acho. As evidências são muito fortes. Mas ela foi tão convincente lá. Aquele discurso foi teatro, e o juiz sabe disso. Fomos para casa. Pedro nos esperava ansioso. E aí? Como foi? Foi bem, meu amor. Rodrigo o abraçou. Tudo vai ficar bem. A mamãe estava lá? Estava. E o que ela disse? Rodrigo olhou para mim. Não sabíamos como responder. Ela disse a versão dela da história. Mas a verdade é mais forte, campeão. E a verdade vai vencer. Pedro assentiu. Mas algo em seu rosto me disse que ele já sabia. Já entendia, na medida do possível para uma criança de 8 anos, o que sua mãe tinha feito. E isso me partia o coração de uma forma diferente, porque Pedro não perdeu apenas a saúde por meses. Perdeu também a imagem que tinha da mãe. Perdeu a inocência. Perdeu a certeza de que pais sempre protegem. E isso era algo que nenhuma sentença judicial poderia consertar completamente. Naquela noite, Pedro teve pesadelo. Acordou gritando. Corri para o quarto dele. Vovó, sonhei que a mamãe estava me dando remédio. E eu não podia recusar, e doía muito. Segurei ele no colo. Embalei como fazia quando era bebê. Foi só um sonho, meu amor. Só um sonho. Você está seguro aqui. Ninguém vai te dar nada que você não queira. Ninguém vai te fazer mal. Prometo. Promete mesmo? Prometo mesmo. E ali, segurando meu neto enquanto ele voltava a dormir, fiz uma promessa silenciosa. Não importava o que o juiz decidisse. Não importava o que acontecesse nos próximos dias. Eu passaria o resto da minha vida garantindo que Pedro se sentisse seguro, que soubesse que era amado, que entendesse que o que aconteceu não foi culpa dele, porque no fim era isso que importava. Não a vingança, não a punição, mas a recuperação, a cura, o recomeço. E rezei. Rezei para que em 48 horas a justiça fosse feita. 48 horas nunca passaram tão devagar. Cada minuto parecia uma eternidade, cada hora um tormento. Rodrigo ficou em casa conosco. Nenhum de nós conseguia fazer nada além de esperar. Pedro sentia a atenção e ficava mais quieto, mais grudado em mim. Na manhã do segundo dia, o telefone tocou. Era Dr. Augusto. Helena, o juiz antecipou. O veredito sai hoje à tarde, às 3 horas. Meu coração disparou. Hoje? Hoje. Ele já analisou tudo, já tomou a decisão. Olhei para o relógio. Eram 10 da manhã. 5 horas. Apenas 5 horas até sabermos. Até entendermos se toda a luta tinha valido a pena. Se a justiça seria feita. Preparei Pedro. Expliquei que precisaríamos sair de novo. Que ele ficaria com a psicóloga. Que voltaríamos logo. Ele apenas assentiu. Vai dar tudo certo, vovó? Vai, meu amor. Vai dar tudo certo. Às 2h30 chegamos ao tribunal. Havia ainda mais jornalistas dessa vez. Câmeras, microfones, todos queriam declaração. Passamos direto, sem falar nada. Dentro da sala, o clima era sufocante, tenso, pesado. Camila já estava lá, mais pálida do que no julgamento. Mais magra, olheiras profundas. Pela primeira vez pareceu realmente humana, realmente assustada. Quando me viu, desviou o olhar. Às 3 em ponto, o juiz entrou. Todos se levantaram. Meu coração batia tão forte que achei que todos podiam ouvir. Sentamos. O juiz organizou alguns papéis e começou.
Este é um dos casos mais perturbadores que já analisei em meus 25 anos de carreira. Sua voz era grave, pausada. Envolve uma criança indefesa. E segundo todas as evidências apresentadas, envolve alguém que deveria protegê-la acima de tudo. Você já sentiu que o mundo inteiro parou esperando uma palavra? Analisei cuidadosamente cada prova, cada depoimento, cada documento. E devo dizer que raramente vi um caso com evidências tão contundentes. Ele olhou para Camila. A acusada teve múltiplas oportunidades de explicar, de justificar, de apresentar versão alternativa que fizesse sentido, mas não conseguiu. O seguro contratado secretamente, as medicações inadequadas, as compras em múltiplas farmácias, as pesquisas no computador, o histórico anterior, as dívidas, a motivação financeira clara, tudo aponta para uma direção inequívoca. Ele fez uma pausa que pareceu durar horas. Portanto, com base em tudo que foi apresentado e analisado, este tribunal considera a acusada culpada. O som no tribunal era de suspiros coletivos. Rodrigo apertou minha mão com força. Culpada de colocar criança em situação de risco grave. Culpada de maus tratos. Culpada de estelionato tentado. E culpada de fraude documental. Camila começou a chorar. Mas dessa vez não eram lágrimas calculadas. Eram lágrimas de desespero real, de quem viu o chão desaparecer sob os pés. Quanto à sentença, considerando a gravidade excepcional dos atos, a premeditação clara, a frieza na execução e o fato de a vítima ser uma criança vulnerável sob cuidados da acusada, este tribunal determina que a ré responderá pelos atos cometidos com as consequências cabíveis previstas em lei. Adicionalmente, determina a perda permanente do poder familiar sobre a criança. A acusada não terá direito a qualquer tipo de contato, visita ou aproximação. A guarda exclusiva é concedida ao pai, Rodrigo Bittencourt Silva. Determino ainda que a acusada pague reparação civil no valor integral do seguro contratado, R$500 mil, a serem depositados em conta protegida para a criança. O juiz bateu o martelo. Caso encerrado, a ré será conduzida para cumprimento imediato da decisão. E então acabou. Meses de luta, meses de angústia, meses de medo, tudo culminando naquele momento, naquele martelo batendo naquela palavra, culpada. Saímos do tribunal em meio ao caos, jornalistas gritando perguntas, câmeras nos cercando. Mas eu não via nada, não ouvia nada. Só sentia o peso saindo dos meus ombros, o peso de meses carregando aquele segredo, aquele medo, aquela responsabilidade. Mãe. Rodrigo me abraçou no estacionamento. Acabou. Realmente acabou. Acabou. Repeti, deixando as lágrimas finalmente caírem. Meu neto está seguro. Seu filho está seguro. Fomos direto buscar Pedro. Quando chegamos, ele estava brincando no quintal da casa da psicóloga. Ao nos ver, correu. E aí? O que aconteceu? Rodrigo se ajoelhou na frente dele. Aconteceu justiça, filho. A verdade venceu. E você está protegido. Para sempre. A mamãe não vai mais me ver? A pergunta partiu meu coração. Não, filho. Não vai mais. Isso me deixa triste, Pedro admitiu. Mas também me deixa aliviado. É estranho. Você já sentiu duas emoções opostas ao mesmo tempo? A psicóloga conversou com a gente depois. É normal. Pedro está processando tudo. Ele sente falta da imagem que tinha da mãe que achava que tinha. Mas também se sente seguro sabendo que não precisa mais ter medo. É um luto complicado. Vai levar tempo. Os dias seguintes foram estranhos. Havia alívio. Havia paz. Mas também havia uma tristeza pesada. Tristeza por tudo que Pedro tinha perdido. Não apenas meses de saúde, mas a inocência. A confiança. A certeza de que estava seguro com sua própria mãe. Rodrigo mergulhou no trabalho de reconstruir a vida. Vendeu a casa onde moravam. Não conseguia mais entrar lá.
comprou uma casa nova perto da minha, para que Pedro pudesse ir e voltar facilmente, para que eu estivesse sempre perto. Pedro começou terapia intensiva, 2, às vezes 3 vezes por semana. Aos poucos, foi se abrindo, contando coisas que havia guardado, medos que tinha, perguntas que não conseguia fazer antes. Vovó, por que a mamãe fez aquilo comigo? Ele perguntou numa tarde enquanto fazíamos biscoitos juntos. Eu não sei, meu amor. Acho que ela estava doente. Não doente do corpo, mas doente da cabeça, do coração. Mas ela não me amava? Como responder isso? Como explicar para uma criança que talvez a mãe nunca o tenha amado da forma que deveria? Eu acho que ela não sabia amar direito, que ela tinha algo dentro dela que estava quebrado. E isso a fez fazer coisas terríveis. Eu ainda penso nela às vezes. É normal, querido. Ela é sua mãe. Não importa o que aconteceu, você tem direito de sentir o que sentir, de pensar nela, de sentir falta, de ficar com raiva. Tudo é válido. Obrigado por me salvar, vovó. Aquelas palavras me destruíram e me reconstruíram ao mesmo tempo. Eu sempre vou te salvar, meu amor. Sempre. 3 meses após o julgamento, a família de Camila também foi investigada. As mensagens que trocavam foram analisadas. Segundo o que foi apurado, a mãe e o irmão dela sabiam do plano. Tinham até incentivado. Foram indiciados como cúmplices. Responderiam também. Descobrimos ainda que não era a primeira vez que a família tentava esquemas financeiros. Havia outros casos, outras vítimas, outras histórias de manipulação e ganância. A investigação se expandiu. Mais pessoas apareceram, mais histórias vieram à tona, e percebi. Casos assim são mais comuns do que imaginamos. Estão escondidos, disfarçados. Protegidos pelo medo, pela vergonha, pelo amor cego. Quantas crianças estão sofrendo agora? Quantas avós, avós, pais, tios estão desconfiando, mas não agindo? Foi então que tive uma ideia. Procurei Dr. Augusto. Quero fazer algo. Quero usar essa história para ajudar outras pessoas, outras famílias. Como? Uma campanha? Uma organização? Algo que ensine as pessoas a reconhecerem os sinais. Que dê suporte para quem está passando por isso. Que mostre que não estão sozinhos. Doutor Augusto adorou a ideia. Nos meses seguintes, trabalhamos nisso. Criamos uma organização sem fins lucrativos. Protegendo Vidas foi o nome que escolhemos. Nosso objetivo era educar, apoiar e amparar famílias em situações parecidas. Fizemos parcerias com hospitais, com psicólogos, com assistentes sociais, criamos materiais educativos, realizamos palestras e, principalmente, criamos uma rede de apoio, para que ninguém precisasse passar por aquilo sozinho. A repercussão do caso ajudou. Muitas pessoas nos procuraram, algumas apenas querendo entender, outras com suspeitas sobre situações em suas próprias famílias, outras ainda compartilhando histórias de décadas atrás, quando não foram acreditadas, quando não tinham para quem recorrer. Você já transformou sua dor em propósito? Pedro, aos poucos, foi melhorando, física e emocionalmente. Voltou a ser uma criança, a brincar sem medo, a comer sem suspeitar, a tomar remédio quando realmente necessário, sem entrar em pânico. Mas havia cicatrizes, cicatrizes invisíveis que sempre estariam lá. 1 ano após o julgamento, Pedro quis fazer algo. Vovó, quero falar sobre o que aconteceu comigo para ajudar outras crianças. Tem certeza, meu amor? Você não precisa. Eu sei, mas quero. Quero que outras crianças saibam que podem falar, que podem pedir ajuda, que não é culpa delas. Conversamos com a psicóloga. Ela achou que Pedro estava pronto, que seria até terapêutico. Organizamos então uma entrevista, controlada, segura, onde Pedro, com suas próprias palavras de criança de 9 anos, contou sua história. Eu ficava doente, muito doente, e não entendia por quê. Ele disse para a câmera. Minha vovó percebeu que tinha algo errado.
E ela não desistiu. Ela continuou procurando até descobrir a verdade. E me salvou. Se você é uma criança e está se sentindo doente sempre, e acha que tem algo estranho, conta para alguém, para um adulto que você confia. Pode ser difícil, pode ter medo, mas conta. Porque você merece estar bem. Você merece ser feliz. A entrevista viralizou. Milhões de visualizações. Milhares de comentários de pessoas dizendo que aquilo tinha aberto seus olhos, que tinham reconhecido sinais, que iam investigar, que iam proteger. E então entendi. O sofrimento de Pedro não tinha sido em vão. A luta não tinha sido apenas para salvá-lo. Tinha sido para abrir caminho, para que outras crianças fossem salvas também, para que outras famílias não precisassem passar pelo mesmo. Rodrigo reconstruiu sua vida também. Começou a namorar de novo 2 anos depois. Uma mulher gentil, professora, que amava crianças, que tratava Pedro com carinho genuíno, que entendia o trauma e respeitava o tempo dele. Mãe, acho que encontrei alguém especial. Rodrigo me contou numa tarde. Alguém que realmente ama o Pedro. Não pela herança, não por interesse, mas por ele. Estou feliz por você, filho. Você merece ser feliz. E você, mãe? Você também merece. Eu sou feliz. Tenho você. Tenho Pedro. Tenho meu propósito. É mais do que suficiente. Mas às vezes, à noite, quando estava sozinha, pensava em Camila. Onde estaria? Como estaria? Sentia remorso? Entendia a gravidade do que tinha feito? Ou ainda se via como vítima? Nunca saberia. E talvez fosse melhor assim. Meu foco era Pedro, era Rodrigo, era a organização, era fazer diferença. Não era entender o monstro, era impedir que mais monstros agissem. 5 anos após o julgamento, Pedro tinha 13 anos. Estava saudável. Feliz. Fazia parte de um grupo de apoio para crianças que passaram por traumas similares. Ajudava outros, compartilhava e crescia. Numa manhã ele me procurou. Vovó, quero te agradecer por tudo, por não ter desistido de mim, por ter confiado no seu instinto, por ter lutado mesmo quando era difícil. Você me salvou e me ensinou que amor verdadeiro é proteger, não importa o custo. Segurei o rosto dele nas minhas mãos. Aquele menino que quase perdi. Aquele neto que vivia aterrorizada de ver definhar. Agora um adolescente saudável, forte, corajoso. Você não precisa me agradecer, meu amor. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa que te ama faria. Não. Muitas pessoas não fazem. Muitas pessoas preferem não ver, não agir, não lutar. Mas você lutou. E por isso eu estou aqui. Ele me abraçou. Te amo, vovó. Muito. Te amo mais, meu neto. Muito mais. E naquele abraço, entendi. Toda a dor tinha valido a pena. Toda a luta. Toda a angústia. Porque no final, tinha salvado não apenas uma vida. Tinha salvado um futuro. Tinha salvado possibilidades. Tinha salvado sonhos. E essa, no fim das contas, é a história mais importante. Não a história de como descobri, não a história de como lutei, mas a história de como o amor venceu, de como a proteção venceu, de como a verdade venceu, porque no final, isso é tudo que importa, proteger quem amamos. Mesmo quando é difícil, mesmo quando dói, mesmo quando o mundo inteiro duvida. Porque uma vida vale a luta. Sempre vale. Hoje, 7 anos após aquela tarde de quinta-feira em que encontrei o seguro, olho para trás e vejo o quanto mudou. Não apenas em mim, ou em Pedro, ou em Rodrigo, mas em quantas vidas foram tocadas, quantas famílias foram salvas, quantas crianças estão vivas por causa de uma avó que decidiu confiar no seu instinto. Pedro tem 15 anos agora. Está no 1º ano do ensino médio, joga futebol, tem amigos, tira notas boas. Namora uma menina doce da classe dele. É um adolescente normal,
com sonhos normais, preocupações normais. E isso, para mim, é o maior milagre de todos. Claro que ainda há cicatrizes, sempre haverá. Ele tem fobia de hospitais. Evita medicamentos sempre que possível. Tem pesadelos ocasionais. Mas está aprendendo a lidar. A viver com o que aconteceu sem deixar que defina quem ele é. Vovó, ele me disse recentemente, acho que quero ser médico, pediatra, para ajudar crianças, para protegê-las. Meus olhos encheram de lágrimas. Seu avô Maurício teria ficado tão orgulhoso de você? Você acha? Tenho certeza. A organização Protegendo Vidas cresceu além das minhas expectativas mais otimistas. Hoje temos sede própria, equipe de 20 pessoas, parcerias em todo o país. Já atendemos mais de 3.000 casos. Salvamos, segundo nossas estimativas, pelo menos 200 crianças de situações graves. Criamos protocolos para hospitais. Treinamentos para médicos e enfermeiros reconhecerem sinais. Materiais educativos para escolas. Linha direta para denúncias anônimas e, principalmente, uma rede de apoio para famílias que estão passando pelo inferno de desconfiar de alguém que amam. Você já pensou no impacto que uma única ação pode ter? Recebo cartas, muitas cartas, de avós que confiaram no instinto e salvaram netos, de pais que perceberam a tempo, de tios, tias, vizinhos que não ficaram calados. E cada carta me lembra por que vale a pena. Porque toda a dor valeu. Uma das cartas me marcou especialmente. Era de uma mãe. Sua sogra tinha suspeitado que algo estava errado com o neto. Mas a mãe, cega pelo amor ao marido, não quis acreditar. Afastou a sogra. Cortou relações. Até que a criança quase não sobreviveu a uma internação. Foi então que os médicos descobriram. Era o pai. O próprio pai estava colocando o filho em risco. Motivação? Seguro de vida. A mesma história. O mesmo padrão. A mesma ganância mascarada de cuidado. Eu deveria ter escutado minha sogra, a carta dizia. Ela tentou me avisar, tentou me mostrar, mas eu achei que ela era louca, que era ciúme, e quase custou a vida do meu filho. Hoje ela não fala mais comigo, e eu não a culpo, mas queria que ela soubesse que me arrependo, e que admiro a coragem dela de ter tentado, mesmo sabendo que perderia o filho no processo. Mostrei a carta para Rodrigo. Você já imaginou se tivesse ficado do lado da Camila? Se tivesse me afastado quando levantei suspeitas? Ele ficou pálido. Não quero nem pensar. Teria perdido meu filho, e você, e viveria com essa culpa para sempre. Por isso essa história é importante, para mostrar que confiar no instinto não é loucura, é proteção, é amor. E você está fazendo isso, mãe? Está mostrando para o mundo inteiro? Rodrigo se casou de novo há 3 anos, com Marina, a professora. Foi uma cerimônia pequena, íntima, apenas família próxima e amigos. Pedro foi o padrinho. Usava um terno que ficava um pouco grande, mas estava radiante. Durante o discurso, Rodrigo falou sobre segundas chances, sobre reconstrução, sobre aprender a confiar de novo. Eu poderia ter deixado o que aconteceu me destruir, me fechar, me fazer desistir de amor, de família, de futuro. Mas minha mãe me ensinou algo importante. Me ensinou que mesmo depois da maior tempestade, podemos reconstruir. E podemos fazer melhor. Marina é maravilhosa com Pedro. Respeita seu espaço. Entende suas limitações. Nunca tenta substituir nada. Apenas adiciona. Adiciona amor, carinho, segurança. E Pedro a adora. Vovó, acho que meu pai merece ser feliz de novo. Ele me disse depois do casamento. Ele merece alguém que realmente o ame. E a Marina ama. Eu vejo. E você? Está feliz com tudo isso? Estou. No começo fiquei com medo. Com medo de que ela fosse como ela. Mas a Marina é diferente. Ela é real. Real. Que palavra perfeita. Marina era real.
genuína, sem máscaras, sem segundas intenções. E isso fazia toda a diferença. Quanto a Camila, segundo o que foi possível apurar ao longo dos anos, ela cumpriu sua sentença no sistema prisional feminino. Tentou apelação múltiplas vezes. Todas negadas, tentou reverter a perda do poder familiar. Negado. Pediu para ver Pedro, mesmo que por vídeo. Negado. A última notícia que tive dela foi há 2 anos. Tinha sido liberada após cumprir o período estabelecido, mas com restrições. Não podia se aproximar de Pedro. Não podia trabalhar com crianças. Tinha que fazer acompanhamento psiquiátrico obrigatório. Tentou me procurar uma vez. Mandou uma carta para o escritório da organização. Não abri. Pedi para Dr. Augusto avaliar se havia alguma ameaça. Não havia. Era apenas não sei o quê, justificativa, pedido de desculpas. Não me interessava. Aquele capítulo estava fechado. Você já precisou fechar uma porta para sempre? Pedro sabe que a mãe biológica existe. Sabe onde ela está. Mas nunca quis contato. Não sinto necessidade, ele me explicou. Eu tenho você. Tenho meu pai. Tenho a Marina. Tenho minha família. Aquela pessoa, ela é só alguém que me machucou. E eu escolho não dar mais poder a ela sobre minha vida. Com 15 anos, uma sabedoria que muitos adultos não têm. Isso me enche de orgulho e de esperança. Esperança de que ele realmente vai ficar bem. De que o trauma não vai definir seu futuro. A organização recentemente lançou uma campanha nacional. Confie no Instinto foi o nome. Focada em ensinar adultos a reconhecerem sinais, a não ignorarem aquela voz interna que diz que algo está errado, a agirem mesmo quando é difícil. Os sinais são sutis. Uma criança sempre doente quando está apenas com um cuidador específico. Recuperações rápidas quando afastada desse cuidador. Sintomas que não fazem sentido médico. Excesso de consultas e internações. Segredos sobre medicação. Isolamento da criança. Nem sempre é intencional no começo. Explicamos nos materiais. Às vezes começa com ansiedade excessiva, com superproteção, mas pode evoluir. E quando há motivação financeira, o perigo aumenta exponencialmente. A campanha salvou vidas. Temos certeza disso, porque as denúncias aumentaram. Casos foram investigados, crianças foram protegidas e famílias foram reconstruídas. Hoje, enquanto preparo o almoço de domingo, ouço risos no quintal. Pedro está jogando bola com Rodrigo. Marina está montando a mesa. A vida é simples, normal, exatamente como deveria ser. Vovó, a comida está pronta? Pedro grita da janela. Quase, meu amor, 5 minutos. Estou morrendo de fome. Quando você não está? Todos riem. E nesse momento simples, nessa cena doméstica comum, vejo o milagre de ter lutado, de não ter desistido, de ter confiado no instinto mesmo quando todos duvidavam. Pedro está aqui, vivo, saudável, feliz. E isso é tudo. Depois do almoço, Pedro me procura. Vovó, a professora de história pediu um trabalho sobre pessoas que admiramos. Posso escrever sobre você? Meu coração se enche. Sobre mim? Por quê? Porque você é minha heroína. Você me salvou e salvou tantas outras crianças. Você não teve medo de lutar, mesmo quando era difícil. Meu amor, eu tive muito medo. Medo de estar errada. Medo de destruir a família. Medo de perder você. Mas o medo de não fazer nada era maior. E é isso que te torna heroína? Você agiu apesar do medo? Ajudo Pedro com o trabalho. Contamos a história juntos. Cada parte, cada descoberta, cada decisão difícil. E ao contar percebo, não foi apenas minha luta. Foi nossa luta. Minha, de Rodrigo, de Dr. Augusto, dos médicos, de todos que acreditaram e agiram. O trabalho de Pedro fica lindo. Ele apresenta para a classe. A professora chora. Alguns alunos choram. E depois da apresentação, 3 alunos procuram Pedro.
querem saber mais sobre a organização. Porque suspeitam de situações em suas próprias famílias. Pedro me conta animado. Vovó, dei o site da organização para eles. Disse que vocês podem ajudar, que não precisam ter certeza, só precisam desconfiar. Você fez muito bem, meu amor, muito bem. E assim o legado continua. Uma história contada. 3 famílias alertadas. Quantas vidas potencialmente salvas? Não sabemos. Mas sabemos que vale a pena. Se você está me ouvindo agora, se acompanhou essa história até o final, preciso te dizer algo muito importante. Se você desconfia de algo, não ignore. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o amor cego te impedir de ver. Confie no seu instinto. Investigue. Procure ajuda. Documente. E, acima de tudo, proteja. Porque crianças não podem se proteger sozinhas. Elas dependem de nós. E se falhamos com elas, falhamos em tudo que realmente importa. Se essa história te tocou, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Deixe seu comentário contando de onde está assistindo, o que achou. Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. Porque quanto mais pessoas souberem, quanto mais pessoas estiverem alertas, mais crianças estarão seguras. Hoje tenho 75 anos. 7 anos se passaram desde aquela quinta-feira que mudou tudo. E olho para trás sem arrependimentos. Sim, doeu. Sim, foi difícil. Sim, perdi noites de sono. Mas salvei meu neto. E ajudei a salvar centenas de outras crianças. E se pudesse voltar, faria tudo de novo. Cada decisão, cada confronto, cada lágrima. Porque no final Pedro está aqui, vivo, feliz, com futuro pela frente. Às vezes me perguntam se odeio Camila, e a resposta é não. Não tenho espaço para ódio, tenho pena. Pena de alguém tão quebrado por dentro que foi capaz de machucar o próprio filho, mas pena à distância. Ela fez suas escolhas. E agora vive com as consequências. Meu foco é o futuro. É Pedro. É a organização. É cada criança que podemos ajudar. É cada família que podemos proteger. É cada avó, cada avô, cada tio, cada tia que podemos empoderar a confiar no instinto e agir. Você sabia que pode fazer a diferença na vida de uma criança? Ontem, Pedro me mostrou a carta de aceitação. Ele foi aceito em um programa de jovens cientistas em um hospital infantil. Vai passar os próximos 2 verões observando pediatras, aprendendo, absorvendo. É o primeiro passo para realizar o sonho de ser médico. Vovó, olha, consegui! Seus olhos brilhavam. Estou tão orgulhoso de você, meu amor, tão orgulhoso! Eu não teria chegado aqui se não fosse por você. Se você não tivesse lutado, se você não tivesse acreditado que eu merecia ser salvo. Você sempre mereceu, Pedro, sempre. E vai ajudar tantas outras crianças. Vai fazer diferença, como seu avô fazia. Como seu pai faz, como tentamos fazer. Como você faz, vovó, todos os dias. Naquela noite, sozinha no meu quarto, olho para a foto do Maurício na mesinha de cabeceira. Conseguimos, amor. Nosso neto está bem, está seguro, está crescendo para ser um homem bom, forte, compassivo. Você estaria tão orgulhoso. E quase consigo ouvir sua resposta. Estou orgulhoso de você, Ana. Você foi corajosa, foi forte, foi mãe, avó e guerreira. Fez o que precisava ser feito. Deito na cama, cansada, mas satisfeita. Amanhã é outro dia de trabalho na organização. Outro dia de responder e-mails de famílias precisando de ajuda. Outro dia de fazer diferença. Mas hoje foi um dia bom. Um dia de almoço em família, de risos, de planos futuros, de normalidade preciosa. E enquanto fecho os olhos, agradeço. Agradeço por ter confiado no instinto, por ter lutado, por não ter desistido, porque graças a isso Pedro tem amanhã, tem futuro, tem vida. E no final, essa é a única coisa que realmente importa. Protegemos quem amamos.
lutamos por quem não pode lutar por si mesmo e deixamos o mundo um pouquinho melhor do que encontramos. Eu sou Helena Bittencourt. Tenho 75 anos. Sou mãe, avó, viúva e fundadora de uma organização que protege crianças. Mas, acima de tudo, sou alguém que acreditou que uma vida vale toda a luta. E estou certa. Se você chegou até aqui, até o final dessa história, obrigada. Obrigada por ouvir. Por se importar. Por aprender. E espero do fundo do coração que, se um dia você desconfiar de algo, você haja. Porque pode ser você a próxima pessoa a salvar uma vida, e não há legado maior do que esse. Obrigada por me acompanharem. Até a próxima história.